Imagine existir em um tempo onde não havia ordem, não havia céu organizado, não há terra definida, nem ciclos, nem limites. A realidade era instável, bruta, primordial. Assim era o mundo antes dos deuses olímpicos. Um mundo onde tudo ainda estava sendo formado, onde as forças que hoje parecem naturais ainda eram entidades vivas, conscientes, imprevisíveis. E no meio desse cenário surge uma figura que não representa apenas poder, mas algo muito mais profundo. O tempo. Essa é a história de Cronos, o titã que governou o universo antes de ser destruído por aquilo que ele mais temia. Na mitologia grega, tudo começa com um caos. Não no sentido de bagunça, mas como um vazio primordial. Um estado onde nada ainda tinha forma. A partir dele surgem as primeiras entidades. Gaia, a Terra, Tártaro, o Abismo e outras forças fundamentais da existência. Mas o mais importante aqui é Gaia, porque dela nasce Urano, o céu. E juntos, Gaia e Urano dão origem aos primeiros seres realmente poderosos do universo. Os titãs, entre eles, a entidade em que vamos nos aprofundar hoje, Cronos. Mas Cronos ainda não era um governante, não era uma figura dominante. Ele era apenas mais um, entre muitos, vivendo sob a autoridade de seu pai, Urano. E é aqui que começa o primeiro grande conflito da história. Por sua vez, Urano não era um líder equilibrado. Ele temia os próprios filhos, por isso fazia algo que já mostra o tom dessa mitologia. Ele mantinha seus filhos aprisionados, impedidos de existir plenamente. Os titãs não eram livres, não tinham espaço, não tinham voz. Eles existiam, mas estavam presos desde o nascimento no útero de sua mãe, Gaia, nas profundezas da Terra. E quem mais sentia isso era obviamente Gaia, que carregava esse peso, literalmente. E em algum momento, isso deixa de ser suportável. Com isso, Gaia então toma uma decisão, mudando a ordem das coisas. Ela cria uma arma, uma foice, e oferece aos seus filhos a chance de enfrentar Urano. Mas somente um deles aceita o desafio, Cronos. E esse momento é fundamental, porque ele define tudo que vem depois. Cronos não age por justiça, não age por compaixão. Ele age porque vê ali uma oportunidade. Ele se esconde, espera o momento certo. E quando Urano desce, até Gaia, Cronos ataca. Ele derruba o próprio pai, decepando seus órgãos genitais e lançando-os ao mar, o que separou forçadamente o céu da terra, rompendo completamente a estrutura que existia até então. Esse não é só um ato de violência, é o nascimento de uma nova era. Antes de ser destronado por Cronos, Urano amaldiçoou seu filho, profetizando que ele também seria suplantado por seus próprios filhos. O mundo antigo é quebrado e Cronos assume o controle e se torna o novo governante do universo. E por um tempo, tudo muda. Essa fase fica conhecida como a Era de Ouro, um período onde não havia sofrimento, nem escassez, nem conflitos. Bem pelo contrário, era um tempo de abundância, muitas vezes descrito como uma época em que os humanos viviam como deuses, sem sofrimento, doenças ou trabalho árduo. Os humanos não envelheciam fisicamente, viviam vidas longas e felizes, e quando morriam, era de forma pacífica, como se estivessem adormecendo. Com Cronos no poder, não existiam leis rígidas, nem regras, pois a moralidade era algo natural, e a imoralidade nem existia. Tudo parecia funcionar. Tudo parecia equilibrado, mas existe um detalhe importante aqui. Essa nova ordem nasce de um ato brutal, de uma ruptura violenta. E isso significa que o problema nunca foi realmente resolvido, apenas substituído. Porque Cronos começa a carregar dentro de si algo que já existia antes: o medo. Desde o momento em que derrubou Urano, Cronos não ligava para a profecia lançada. Entretanto, assim que seus filhos começaram a nascer, o futuro deixa de ser uma possibilidade e passa a ter forma. E aqui a história dá uma grande virada, porque Cronos acaba se tornando exatamente a mesma coisa que seu pai Urano era. Sedento por manter seu poder, se vê obrigado
a devorar cada filho que nasce, não por necessidade, não por instinto, mas por medo de perder o controle. Medo do inevitável. E nesse momento, Cronos deixa de ser apenas um governante e se torna um símbolo, o símbolo de um ciclo que se repete, de um poder que, ao tentar se preservar, acaba se destruindo. Ele venceu, ele dominou o universo. Ele criou uma era de prosperidade, mas ao mesmo tempo plantou a própria queda. Porque, ao tentar controlar o futuro, ele garantiu que ele acontecesse. Com o rei, a sua irmã e esposa, conhecida como Mãe dos Deuses, teve 6 filhos: Hestia, Deméter, Hera, Heides, Poseidon e Zeus. Assim que Reia dava luz, ele engolia o filho. Eles não eram mortos, mas ficavam aprisionados dentro do próprio pai, como se ele pudesse conter o futuro dentro de si. Hestia, Deméter, Hera, Heides e Poseidon não tiveram chance, nem escolha. Mal nasceram e foram devorados. Faltava Zeus, mas quando este estava prestes a nascer, a mãe, Reia, que viu todos os outros serem engolidos, decidiu agir e, no lugar do bebê, ela entrega a Cronos uma pedra, envolta em tecido. E ele, faminto pela manutenção de seu trono, nem percebe, engole, acreditando que havia acabado de eliminar mais uma ameaça. Enquanto isso, o verdadeiro filho é escondido, levado para longe, criado em segredo em Creta, alimentado por uma cabra e protegido por ninfas. E aqui começa a construção de algo inevitável, porque diferente dos outros, Zeus cresce, se desenvolve, se prepara. Com o tempo, ele retorna, mas não como um filho qualquer. Ele já sabe o que aconteceu com seus irmãos, que seu pai governa com base no medo e que existe uma profecia. Então volta com um objetivo claro: derrubar Cronos. Mas ele não enfrenta o pai diretamente, faz algo mais estratégico. Na principal versão da história, Zeus se infiltra, se aproxima e consegue fazer com que Cronos beba uma substância que o obriga a vomitar tudo aquilo que havia engolido. Então, pela primeira vez, seus irmãos retornam, todos vivos. E agora, não é mais apenas um filho contra o pai, é uma guerra que vai definir o destino de tudo. Esse conflito fica conhecido como titanomaquia. De um lado estavam os titãs liderados por Cronos, do outro, os novos deuses liderados por Zeus. Mas existe um detalhe importante aqui. Os titãs representam o mundo antigo, forças primordiais, instáveis, brutas. Já os deuses olímpicos representam algo novo, ordem, estrutura, organização. Não é apenas uma batalha de poder, é uma transição de eras. A guerra dura anos, é violenta, intensa e equilibrada. Até que Zeus toma uma decisão crucial. Ele liberta entidades que haviam sido aprisionadas por Urano, os Ciclopes e os Hecatonquiros, mudando completamente o cenário. Porque essas criaturas trazem algo novo para a batalha. Armas. Urano não os prendeu por crueldade, mas sim por medo. Eles eram poderosos demais e instáveis. E tudo que ele não conseguia controlar, ele enterrava. Os Ciclopes não eram apenas criaturas brutas. Eram forjadores primordiais. Ligados às forças mais antigas do mundo, fogo, metal e energia, eram capazes de moldar o próprio poder em forma física. Aquilo que os deuses ainda não tinham, eles criaram. E ao serem libertados, retribuem Zeus da única forma que sabiam, transformando o poder em arma. Os Ciclopes entregam a Zeus o raio, a Poseidon dão o tridente, a Heides o elmo da invisibilidade. E com isso, o equilíbrio se rompe. Sem estas armas, os deuses provavelmente seriam derrotados pela força bruta e superioridade numérica dos titãs. Com a vantagem, Cronos cai. Ele não é destruído no sentido tradicional, mas é derrotado e deposto. Em algumas versões, ele é aprisionado no Tártaro. Em outras, é exilado. Mas independente da variação, o significado é o mesmo. O tempo antigo foi substituído. Um ponto interessante em toda essa história é que Cronos não é apenas um vilão derrotado. Ele é um símbolo que representa o tempo que consome tudo. O tempo que cria
e destrói. O tempo que, inevitavelmente, leva qualquer poder ao fim. E talvez por isso, em algumas interpretações posteriores, Cronos se mistura com outra figura. Cronos, o próprio tempo. Aquele que devora tudo que existe, inclusive seus próprios filhos. E isso muda completamente a leitura da história. Porque não se trata apenas de um pai cruel, mas de algo inevitável. Tudo que nasce será consumido. Tudo que cresce será superado. Tudo que domina, um dia cai. Zeus vence e os deuses olímpicos assumem o controle. Uma nova ordem surge. Contudo, o padrão continua, porque a mitologia grega ela não fala sobre finais felizes. Ela fala sobre ciclos, e o de Cronos foi apenas um deles. Na mitologia romana, essa figura aparece como Saturno, mantendo muitas das características de Cronos, mas com uma interpretação um pouco diferente, mais ligada à prosperidade e à chamada Era de Ouro. E mesmo fora da cultura greco-romana, essa ideia continua aparecendo. Mesmo não sendo tão popular quanto Zeus ou outros deuses, Cronos nunca desapareceu. Ele continua aparecendo na cultura moderna. Nos games como em God of War, ele é retratado como um titã colossal, praticamente uma força da natureza. No cinema, em Wrath of the Titans, surge como uma entidade de destruição, ligada ao caos e ao fim de tudo. Mas talvez a representação mais chocante esteja na arte. Na famosa pintura de Goya, Cronos aparece devorando o próprio filho de forma brutal. Uma imagem perturbadora, mas extremamente simbólica, o que mostra que Cronos não é apenas um personagem, ele é um símbolo que atravessa culturas. Se você curtiu essa história, já deixa o like e se inscreve no canal, porque tem muita coisa absurda ainda pra gente explorar aqui. Agradeço a atenção, até o próximo vídeo.